E aí, você já está se preparando para a prova oral da certificação Sedley aplicado pela Unpaz? Aqui nesse vídeo eu vou te explicar as etapas da prova oral e te dar dicas essenciais para você se preparar e garantir seu certificado. Vamos lá? Primeiro eu quero reforçar alguns detalhes gerais. Primeiro, a Unpaz não aceita mais outro tipo de certificação. Se você acompanha meu canal, já está sabendo disso. Antes aceitava CELU nível B1, agora é o Sedley nível B2. Outra situação, só faz prova oral quem passar na prova escrita. Fique atento também aos períodos de inscrições do Sedley, porque só é aplicado uma vez ao ano. Normalmente é próximo do período de inscrição, porque você já sai das provas do Sedley com o certificado em mãos já para fazer a inscrição. Beleza? Então, como é que foi a minha prova oral? O Sedley é dividido em duas etapas, e em todas as duas você faz em dupla ou em trio. Na primeira etapa da prova, todos os candidatos saem da sala. Lembrando que a prova Sedley é aplicado ali na sede da Unpaz, no prédio principal da Unpaz. Lembrando que o prédio principal e tem também o prédio da medicina, tá? São locais físicos diferentes. Então, a prova Sedley é aplicada na sede. Aí os candidatos chegam no prédio, se apresentam lá no centro de idiomas e são direcionados para uma sala. Quando começam a prova, todos os alunos saem da sala e aí o avaliador vai chamando a dupla ou trio. E esse pessoal entra na sala. Então fica lá o avaliador na cadeirinha do professor, na frente dele tem as duas cadeirinhas dos candidatos. E aí começa um diálogo. Lembre-se, parece ser um diálogo quebra-gelo, mas aqui você já está sendo avaliado, tá? Então tomem cuidado com isso para vocês também não saírem muito dessa vertente de avaliação. Vocês estão sendo avaliados. Nessa primeira etapa, o avaliador vai fazendo perguntas pessoais. Então, assim, quantos anos você tem? Onde você mora? Trabalha com o quê? Se é a sua profissão, se você já é formado em alguma coisa, se você já está morando na Argentina ou não, qual é o seu interesse em obter a certificação Sedley, a maioria ali é para o curso de medicina. Pergunte se você tem filhos, quais são seus hobbies, o que você faz no seu tempo livre. Então tem esse diálogo, e esse diálogo fica ali entre o avaliador e o candidato, e ele faz as perguntas assim, vai alternando. O candidato A e o candidato B, mais o candidato C, tá bom? Então fica ali meio que para deixar o pessoal relaxar um pouquinho mais. E o ideal é que você apresente ali a sua fala no idioma, com naturalidade, confiança, e faça essas respostas já assim, tranquilo, tá? Eu sei que é difícil a gente falar assim, vá tranquilo para uma avaliação. Eu sei disso. Mas tente manter a calma, respira, controla a sua respiração e vai respondendo. Então a primeira etapa basicamente é isso. Essas perguntas mais generalistas e faz ali também dupla. Quando você finaliza essa primeira etapa, o avaliador te direciona para o fundo da sala, ou seja, você já não sai mais da sala. E te entrega uma folha. Nessa folha é frente e verso. A primeira face tem normalmente um texto motivador. No verso tem lá algumas orientações para o candidato A, B ou C. E aí eu vou te falar como é que foi a minha, né? Na minha avaliação, eu fui o candidato B e eu tinha que vender um plano de saúde para o candidato A. E aqui a gente foi para o fundo da sala e a gente teve em média ali 2, 3 minutos. Porque enquanto a gente está preparando, o avaliador está fazendo a etapa 1 com outra dupla. Então é esse o tempo que você tem para você conversar com a sua dupla, alinhar o que vocês querem falar, o que vocês querem abordar dentro daquilo que está sendo pedido. E definir também uma estratégia para que ambos falem assim, uma quantidade adequada. Cuidado para vocês, assim, um falar muito e o outro falar pouco. Lembrando que dentro dessa avaliação, ninguém está eliminando ninguém. Então, assim, procure ajudar o colega que também está fazendo essa prova que, de repente, seja tão ansioso ou mais ansioso que você. Tá bom? Então, dentro dessa segunda etapa, eu tinha que vender um plano de saúde para a candidata A, e ali a gente vai definir na estratégia o que eu iria abordar e tudo mais. Nessa parte, eu percebi que eles queriam avaliar muito se você sabia falar sobre vantagens e desvantagens em espanhol, e também se você sabia fazer o comparativo, porque eu tinha que fazer uma venda comparando com a assistência à saúde pública em comparação à privada. Então eu tinha que fazer essa comparação e falar sobre as vantagens do atendimento na rede particular e a desvantagem de você ser atendido na rede pública, tá? E aqui você consegue elaborar isso. Ainda que não seja esse o seu tema na sua prova do Sedley na etapa 2, tem como você definir assim de uma maneira geral como é que você abordaria esse assunto, tá? Então tinha outros candidatos, por exemplo, que receberam o tema como aquecimento global, outros falaram sobre descarte, assim, resíduos de lixos e suas destinações. Então, assim, os temas eles não são muito próximos um do outro. Mas dá para você desenvolver se você tem essa mentalidade, vantagens, desvantagens e comparativos. Claro que aqui você vai ter que fazer, de repente, uma apresentação, né? Assim, eu tive que apresentar a empresa, o plano de saúde, e aí vai indo. E também fechar como você vai encerrar um diálogo. Creio que esses pontos são pontos chaves. Se você conseguir se preparar, desenvolver isso, você já está vários passos à frente, tá bom? Como você, então, se prepara naquele momento que você está com a sua dupla ou trio? Então, assim, tenta respirar fundo,
acalma sua mente, tenta direcionar, cria uma estrutura de respostas, já combina perguntas que você quer fazer, qual a resposta que ela pretende dar, para você dar uma continuidade e dar um direcionamento ali, tá? Essa estrutura, assim, tem que ser uma estrutura rápida, você não escreve nada, tá? É só na fala mesmo. Esse esquema que você tem, esse tempo que você tem é só aqui na conversa, tá? Então seja claro e direto. Cuidado para vocês não ficarem divagando assim, no meio da discussão e sem atender ali o que o avaliador quer que vocês comente, que fale, tá? Não fique viajando na temática. Foque, direcione, seja claro. Tá? Não tenha medo também de improvisar ao mesmo tempo. Porque o fluxo da conversa ela tem que ser natural. Tem que ter ali concordância, também argumentação, concordo com esse ponto de vista, ou discordo desse ponto de vista, acho que poderia ser isso, poderia ser aquilo, a sua ideia é ótima e tudo mais. Pode utilizar essas concordâncias e argumentação também, que vai enriquecer o seu diálogo. Conectivo sempre, tá? Todavia, sem embargo, então você vai ter uma série de conectores, que você já pode utilizar conectores nível C1, para você enriquecer o seu diálogo, tá bom? Então essas foram as etapas, etapa 1 e etapa 2. E como eu me preparei? Eu fiz um preparatório, chamado Professor Gilmar, né, um curso do Professor Gilmar. Ele é do básico ao C2, C1, né, do básico ao C1. Eu vou deixar o link desse curso que eu utilizei, que eu me preparei. Eu me preparei não só para a prova oral, mas também para a prova escrita. E aí vocês vão observar lá no vídeo da prova escrita, que é uma prova muito extensa, 4 horas de prova. E eu penso que esse curso que eu comprei do professor Gilmar e fiz ali, ele promete você sair do básico ao P2, eu acho que é em 8 semanas. Então você pode não saber nada de espanhol, que esse curso vai direcionar como você precisa se preparar, o que você precisa saber para aplicar para uma prova de proficiência. Então, eu recomendo demais, assim, muita gente que eu já conversei, fala assim, dá uma olhadinha aqui, lá na parte do vídeo que eu gravei de prova escrita, inclusive eu deixo lá prints do curso, da parte interna do curso, vocês vão ver, assim, é muita semelhança. E essa parte oral tem o suporte nas aulas, nas mentorias. Claro que lá no curso você vai observar que ela tá ali, é focada em CELU, CEDLI, CIELA, CERTEA, enfim, todas essas sopinhas de letras aí. E não tem lá o CEDLI, porque o CEDLI é uma certificação nova, a gente está conhecendo ainda como é que funciona e tudo mais, provavelmente seja por isso que o professor Gilmar ainda não conseguiu incorporar na totalidade esse preparatório. Mas o que já se faz nesse preparatório para as outras provas, certamente você já vai se sentir contemplado nessa parte do diálogo, da mentoria, das atividades, etc. Tá? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que te ajude a se preparar para essa parte da prova oral. E o foco aqui é tentar manter a tranquilidade, porque super vai dar certo. Na minha turma, foram 11 pessoas que aplicaram essa parte da prova oral, e todas as 11 passaram, inscritos agora no CIO 2026, e eu espero que você também seja o próximo a ser aprovado ali no CEDLI e continuar a carreira, começar a carreira de medicina, continuar essa vontade de fazer medicina, e a gente se encontra nos corredores da Unpaz. Beleza? Tchau, tchau!